Olá, aqui é o Eduardo e seja bem-vindo a mais uma aula do treinamento Redbox para fundos imobiliários. E nesta aula vou falar das agências bancárias e também dos hotéis. Os fundos com classificação de hotel têm no seu regulamento o objetivo de investir a maioria do seu patrimônio em imóveis destinados a atividades hoteleiras. Basicamente, o fundo adquire o imóvel onde está localizado o hotel e uma rede hoteleira toca a operação, compartilhando a receita da operação com o fundo imobiliário. Este é um segmento dos FIIs bastante incipiente aqui no Brasil. E na última análise que fiz, só existia um FII de renda com essa categoria, que é o Fundo Imobiliário Hotel Max Invest. Vamos dar uma olhada na estratégia desse fundo. Conforme a administradora está explicando, é um fundo focado exclusivamente na cidade de São Paulo. E seguindo adiante, vamos ver quais são os hotéis desse FII. No relatório gerencial, você também consegue ver a distribuição desses 24 hotéis em regiões de São Paulo. Dê uma olhada. E você também pode olhar a distribuição desses hotéis em termos de estrelas, ou seja, do conforto oferecido aos hóspedes. Outras informações interessantes que o relatório inclui são as taxas de ocupação, diária média e receita por quarto. Veja só que legal, nos FIIs de hotéis, a renda do fundo é relacionada com a ocupação dos quartos dos hotéis e do pagamento das diárias, já que os FIIs costumam ter uma participação sobre a receita da operação, parecido com o que ocorre nos FIIs de shoppings. E isso, obviamente, causa uma volatilidade maior nos resultados do fundo, como você pode ver neste gráfico. Bem, agora vamos falar dos FIIs de agências bancárias. Os fundos com classificação de agências têm no seu regulamento o objetivo de investir a maioria do seu patrimônio em imóveis destinados a agências bancárias. Existem FIIs de agências do Banco do Brasil, Banco Santander, Caixa e Banrisul. Mas classificados como renda, temos na época da gravação deste treinamento apenas o Fundo Imobiliário Santander Agências. E é esse o fundo que vamos usar para fins didáticos nessa aula. Conforme você já aprendeu neste treinamento, os FIIs de agências fazem contratos de sale-leaseback, em que o banco vende a agência para o fundo, passando a alugá-la posteriormente. Do ponto de vista do fundo, este contrato também é chamado de buy-to-lease, porque o FII compra, buy, a agência para alocar ao Santander, lease. Ao lermos o relatório gerencial, podemos descobrir a distribuição das agências por estado, tanto em termos de área bruta, conhecido ABL, quanto de receita. De acordo com o relatório de 30 de junho de 2017, o FII possui 21 agências distribuídas da seguinte forma. Como aprendemos, os FIIs de agências costumam realizar contratos atípicos com os locatários, os bancos. E isso costuma fazer com que os cotistas contem com uma renda mais estável do que no caso dos FIIs de lajes corporativas. Veja como a renda cresce suavemente, acompanhando apenas a inflação. Além disso, o risco de inadimplência dos grandes bancos costumam ser muito pequeno, pois são instituições altamente lucrativas. Contudo, alguns riscos desses FIIs devem ser considerados.
O primeiro deles é, obviamente, a potencial redução no número de agências no país, pois muitos serviços que antes eram realizados exclusivamente em agências já podem ser feitos via internet. Por outro lado, a subpenetração do setor bancário no Brasil, principalmente no Nordeste, pode contrabalancear a tendência. E por fim, perceba que as agências também não são imóveis muito adaptáveis, como as lajes corporativas. Assim, em caso de não renovação no contrato de aluguel, o imóvel pode ficar vago por um período mais longo. Agora, vamos recapitular os pontos mais importantes dessa aula. FIIs de hotéis adquirem os imóveis e uma rede hoteleira toca a operação. Os FIIs de hotéis costumam participar da receita do hotel. A receita de um FII de hotéis pode ser bastante volátil, devido às dinâmicas do setor hoteleiro, que afetam a ocupação dos quartos e os preços das diárias. O segmento de FIIs de hotéis é incipiente no mercado brasileiro. Os FIIs de agências compram os imóveis dos bancos e o alugam de volta, buy to lease. Existem FIIs de agências do Santander, Banco do Brasil, Banrisul e Caixa Federal. Os FIIs de agências são beneficiados por conta dos contratos atípicos com os inquilinos de grande porte, que garantem uma estabilidade de renda e um baixo risco de inadimplência. Em caso de não renovação dos contratos, pode demorar para encontrar um inquilino tão bom quanto os grandes bancos. O destino das agências bancárias ainda é um tanto incerto, pois cada vez mais serviços bancários são acessados através da internet. Por outro lado, muitos brasileiros, principalmente no Norte e Nordeste, ainda não possuem contas bancárias. Um abraço e até a próxima aula!